A primeira vez que eu senti que tinha alguma coisa errada naquela casa foi numa madrugada silenciosa de agosto, quando o vento do norte vinha seco e cheio de poeira. Eu tinha levantado para buscar água, porque a garganta vive arranhando de noite, e foi aí que ouvi aquele rangido, curto, abafado, como se alguém arrastasse as unhas pela madeira. Na hora, pensei que fosse só o armário velho reclamando do tempo, mas o segundo barulho, aquele eu reconheci. Era um tipo de sussurro que eu já tinha escutado antes, muitos anos atrás, num tempo em que eu mesma tremia só de ouvir o nome dele. Meu nome é Leonídia Soares de Matos, mas o povo de Porteirinha sempre me chamou de Nídia, desde o tempo em que eu corria descalça na beira do rio, lá pelos anos 50. Hoje tenho 78 anos, mas naquela madrugada, eu senti cada ano da minha vida pesar nos meus ombros, quando percebi que, mesmo velho, doente e preso numa cama, o Osvaldo ainda encontrava jeito de machucar quem estivesse ao alcance dele. A casa estava toda apagada. Só a lamparina da cozinha clareava meu caminho. Quando cheguei perto do quarto dele, senti aquele cheiro estranho, uma mistura de perfume barato e medo. Era medo mesmo, eu juro. Medo tem cheiro, cheiro de suor frio. E antes mesmo de abrir a porta, eu ouvi a respiração da Rosane, curta, trêmula, diferente da voz firme que ela tinha mostrado no primeiro dia. Eu empurrei a porta devagar, com a palma da mão suada. O que vi ali, eu nunca vou esquecer. O Osvaldo não precisava das pernas para fazer mal. Bastava a língua afiada, os olhos sujos de intenção e a mão magra segurando o pulso da menina como se fosse ferro. Ele falava baixo, mas com aquela voz arrastada que sempre foi pior que um grito. Promessas nojentas, cruéis, perversidades que nenhum homem com um mínimo de dignidade teria coragem de pronunciar. Rosane estava encurralada, os olhos arregalados, tentando sorrir para não chorar. Aquele sorriso que eu conhecia bem, porque já tinha usado por décadas. E foi ali, com a porta entreaberta, que um arrepio gelado subiu pela minha nuca. Aquele tipo de arrepio que diz: você demorou demais para enxergar isso. Eu não entrei, não ainda. Fiquei parada, vendo, ouvindo e sentindo algo dentro de mim rachar, porque pela primeira vez na vida eu não senti piedade dele. Senti foi outra coisa, quente, firme, sólida. Senti coragem. Foi naquela madrugada que a história realmente começou. Antes de eu te contar o que vi atrás daquela porta, naquela madrugada que partiu minha vida em duas, peço licença para uma coisa. Há histórias que nascem para serem guardadas a 7 chaves, e outras que precisam de testemunhas para que a gente acredite que aconteceram de verdade. A minha é uma dessas. Se você tem um pingo de curiosidade sobre os segredos que as paredes de uma casa simples podem guardar, se inscreva aqui no canal. A sua presença, mesmo que silenciosa, me dá a coragem de continuar, porque o que eu vou contar agora, bem, o que eu vou contar precisa ser ouvido. O galo do vizinho ainda nem sonhava em cantar. O relógio de parede da cozinha, um presente de casamento de 58 anos atrás, marcava 4h10 da manhã. A casa, em Porteirinha, no norte de Minas, estava mergulhada naquele silêncio pesado que precede o amanhecer. Um silêncio que eu conhecia como a palma da minha mão enrugada. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. Um som fino, arrastado, como unha em madeira, cortou a quietude. Vinha do quarto dele. Do meu marido, Osvaldo. Meu primeiro pensamento foi o de sempre, o catéter. Ou talvez ele estivesse tentando se virar e a grade da cama hospitalar tivesse enroscado no lençol. Meu corpo, aos 78 anos, já se movia no automático. Levantei-me, os ossos estalando um protesto baixo, e caminhei pelo corredor escuro sem acender a luz. Conhecia cada tábua solta, cada desnível do piso. A porta do quarto estava apenas encostada. Achei estranho. Eu sempre a fechava por completo, para abafar os resmungos dele durante a noite. Empurrei-a devagar, uma fresta mínima, o suficiente para espiar. E foi então que o cheiro me atingiu. Não era o cheiro de remédio e talco a que eu estava acostumada. Era um odor azedo, de suor frio, misturado a algo que só posso descrever como pavor puro. A luz fraca do abajur, que ficava aceso a noite toda, desenhava uma cena que congelou o sangue nas minhas veias. Rosane, a nova enfermeira, uma moça de 20 e poucos anos, forte, de sorriso fácil,
que havia começado há apenas 2 dias, estava de pé, encurralada entre a cômoda e a parede. Seu corpo estava rígido, os ombros encolhidos, o rosto pálido como cera. Ela olhava para a cama com os olhos arregalados, a respiração presa no peito. E ele, Osvaldo, o homem que um AVC massivo havia deixado paralisado da cintura para baixo, estava semi-sentado, apoiado nos cotovelos com uma força que eu não sabia que ele ainda possuía. A parte inerte de seu corpo era um peso morto sob o lençol, mas o tronco, os braços e principalmente o rosto estavam vivos, vivos de uma forma medonha. Sua mão esquerda, a que ainda tinha firmeza, segurava o pulso de Rosane, não com o toque trêmulo de um idoso doente, mas com a garra de um predador. Os nós de seus dedos estavam brancos, mas o pior não era o aperto, era o rosto dele. Os lábios finos, repuxados para trás, exibiam os dentes amarelados num sorriso que não tinha nada de humano. Era um esgar de pura maldade, de gozo cruel. E ele falava. A voz, que durante o dia era arrastada e cheia de queixas, agora era um sussurro sibilante, um veneno destilado diretamente no ouvido da moça. Não consegui ouvir todas as palavras, mas os fragmentos que chegaram até mim foram como cacos de vidro na minha alma. Se eu ainda pudesse andar, eu te mostrava o que é mulher de verdade. Te amarrava nessa cama. Ia gritar tanto que ninguém ia ouvir. Ele descrevia atos. Atos de uma violência que não precisava de corpo para ser executada. A agressão estava ali, naquelas palavras imundas, na intenção que transbordava de seus olhos pequenos e brilhantes. Rosane não chorava. O terror dela era de um tipo diferente, um que seca as lágrimas e paralisa os músculos. Ela apenas tremia, um tremor fino e incontrolável, que subia de seus pés até o topo da cabeça. Naquele instante, vendo a cena grotesca iluminada pela luz amarelada do abajur, eu entendi tudo. Entendi por que Letícia, a primeira enfermeira, inventou uma tia doente em outra cidade depois de 3 dias. Entendi por que Carla, a segunda, simplesmente disse que o ambiente era pesado demais e não voltou no dia seguinte. Entendi por que Beatriz, a terceira, olhou para mim com uma mistura de pena e raiva e disse: "A senhora me desculpe, dona Nídia, mas por dinheiro nenhum eu fico nessa casa." Não era o trabalho, não era o salário, não era o cansaço. Era ele, era o monstro que jazia naquela cama, que todos viam como um pobre coitado, um velho doente e indefeso. O AVC não o tinha domado, apenas o tinha forçado a refinar sua crueldade. Incapaz de usar os punhos ou a cinta, como fez por tantos anos, ele agora usava a única arma que lhe restava, a língua. E ela era mais afiada e venenosa do que qualquer lâmina. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não de medo, de uma fúria gelada que subiu da sola dos meus pés e queimou minha garganta. 58 anos. 58 anos ouvindo que eu era exagerada, que eu era nervosa, que eu via coisa onde não tinha. E ali, naquela cena sórdida, estava a prova. A prova de que eu não era louca. A prova de que a maldade dele não tinha morrido com seu corpo. Ela estava apenas concentrada. Fechei a porta com um cuidado infinito, sem fazer barulho. Recuei pelo corredor, sentindo o chão frio sob meus pés descalços. Meu coração batia descompassado, não contra as costelas, mas contra o mundo inteiro. Naquela madrugada, aos 78 anos de idade, eu não vi apenas meu marido assediando uma moça indefesa. Eu vi a verdade da minha vida inteira, nua e crua. E soube, com uma certeza que me deu náuseas, que eu não podia mais ser cúmplice daquele silêncio. A casa tinha que respirar, e para isso, o veneno precisava sair. Para entender a madrugada, é preciso entender a vida que a antecedeu. Meu nome é Leonídia Soares de Matos, mas desde que me entendo por gente, sou a Nídia. Nasci e me criei aqui mesmo, em Porteirinha, numa época em que o mundo de uma moça ia da porta de casa até a igreja da praça. E olhe lá, meu pai era lavrador, minha mãe, a pessoa mais doce e submissa que já pisou na terra. Ela me ensinou a bordar, a cozinhar, a manter uma casa impecável e, acima de tudo, a silenciar. Mulher boa é a que não dá trabalho, minha filha, ela dizia, enquanto remendava pela 10ª vez a camisa surrada do meu pai. Eu tinha 17 anos quando Osvaldo me viu. Ele já era um homem feito, com 34, dono do maior armazém da cidade, os Secos e Molhados Matos.
Era um homem de respeito. Todos o chamavam de Seu Osvaldo. Tinha um bigode farto, sempre bem aparado, e um olhar que parecia avaliar o peso e o preço de tudo, inclusive das pessoas. Meus pais ficaram exultantes. Era o melhor partido da região. Um homem que me daria segurança e um bom nome. Ninguém me perguntou se eu o amava. Ninguém nem sequer me perguntou se eu gostava dele. O namoro foi breve, supervisionado, cheio de silêncios constrangedores na sala de visitas de casa, com minha mãe servindo café e broa de fubá a cada 10 minutos. Eu me sentia como uma bezerra sendo negociada na feira. Ele não falava de sonhos ou de futuro. Falava de como a esposa dele deveria se portar, de como a casa dele deveria ser um refúgio de paz e ordem, de como ele não admitia desleixo ou respostas tortas. Casei-me num vestido emprestado, com um medo que eu confundia com a emoção do momento. A casa para onde ele me levou era a mesma onde vivo hoje. Na época parecia um palácio, grande, com um quintal que ia até o córrego. Mas logo percebi que era uma gaiola dourada. Osvaldo não era um homem de agressões explícitas no começo. A violência dele era mais sutil, mais perversa. Ele a exercia no detalhe. Se o feijão passasse um tiquinho do ponto, ele empurrava o prato e dizia, alto o suficiente para que eu ouvisse da cozinha: parece que hoje vamos comer lavagem. Se eu comprasse um tecido para um vestido novo, ele olhava, estalava a língua e comentava: dinheiro jogado fora. Essa cor não te favorece em nada, mulher. Te deixa com cara de doente. Eliminava minha confiança dia após dia, com uma paciência de artesão. Se uma amiga me visitava e ficávamos rindo na cozinha, ele aparecia na porta, de braços cruzados, e o riso morria na hora. Parecem duas seriemas gritando: menos, Leonídia, menos. Ele controlava o dinheiro, as minhas amizades, as minhas roupas, as minhas opiniões. Se eu ousasse discordar de algo que ele dizia na frente dos outros, mais tarde, na privacidade do nosso quarto, eu ouvia: nunca mais me envergonhe daquele jeito. A sua opinião não interessa a ninguém. Entendeu? Tivemos 3 filhos. Mateus, o mais velho, depois o Roberto. E por fim, a caçula, Helena. Para eles, Osvaldo era um pai severo, mas justo. Um provedor. Ele nunca levantou a mão para as crianças, mas as controlava pelo medo, pelo mesmo olhar reprovador que usava comigo. Eles cresceram, estudaram e, um a um, foram embora de porteirinha, como se fugissem de um ar que não conseguiam respirar. Mateus virou engenheiro em Montes Claros. Roberto, comerciante em Belo Horizonte. Helena casou-se com um gaúcho e foi morar em Porto Alegre. E eu fiquei. Com o passar dos anos, a sutileza de Osvaldo deu lugar a uma tirania aberta. A voz dele engrossou dentro de casa. Portas batiam. Objetos eram jogados no chão por pura frustração. Ele nunca me bateu, não com as mãos, mas ele me agredia com o silêncio, com o desprezo, com a humilhação constante. Eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa, uma especialista em pisar em ovos, em prever suas tempestades de humor e em me encolher para não ser notada. Às vezes, eu tentava me queixar com minha mãe. Mãe, o Osvaldo disse que minha comida... E ela me cortava, com aquele olhar cansado de quem já tinha aceitado o seu próprio destino. Minha filha, homem é assim mesmo. Chega cansado do trabalho, estressado, releva. O importante é que ele põe comida na mesa e não te deixa faltar nada. E eu relevei. Relevei por quase 60 anos. Aceitei que aquele era o meu fardo, a minha cruz. A comunidade me via como a esposa exemplar de um homem importante. Dona Nídia é uma santa, eu ouvia dizerem. Aguentar o gênio do seu Osvaldo não é para qualquer uma. E eu, em vez de me sentir ofendida, sentia uma pontada de orgulho. Era o único reconhecimento que eu tinha. Minha identidade era a minha capacidade de suportar. Então, há 5 anos, veio o AVC. Foi devastador. Ele acordou no meio da noite, tentando me chamar, mas a boca estava torta, a fala embolada, a corrida para o hospital, os dias na UTI, o diagnóstico dos médicos, um coágulo grande que tinha deixado sequelas permanentes. Ele nunca mais andaria. A parte esquerda do corpo mal respondia. A fala ficou comprometida. O homem forte, o tirano que controlava o mundo a partir de sua poltrona, agora era um homem dependente, preso a uma cama. No início, eu senti uma pena imensa. Cuidei dele com uma dedicação que surpreendeu até a mim mesma. Dava banho, trocava fraldas,
Virava seu corpo de 2 em 2 horas para evitar escaras, preparava sua comida pastosa e a dava na boca com paciência. Ignorei as farpas que ele ainda conseguia cuspir. Essa sopa tá fria, inútil. Você faz de propósito para me ver sofrer. Eu dizia a mim mesma que era a doença falando, a frustração de sua condição. Mas com o tempo, a pena foi se esvaindo, dando lugar a um cansaço que doía na alma. Um cansaço de décadas. Foi quando os filhos, numa visita de Natal, insistiram que eu contratasse ajuda. A senhora não vai aguentar, mãe. Precisa de uma enfermeira, pelo menos durante a noite. Eu relutei. Trazer uma estranha para dentro de casa? Para a minha rotina? Mas a exaustão venceu. E foi assim que o ciclo começou. A chegada de uma moça cheia de boa vontade, a minha esperança renovada, e a partida abrupta e inexplicável, dias depois. Eu não entendia. Cheguei a pensar que a culpa era minha, que eu era exigente demais, que a casa era simples demais, que o cheiro de doença afastava as pessoas. Nunca, em meus piores pesadelos, eu imaginei que o problema não era a casa, nem eu, nem o trabalho. O problema continuava sendo ele, o mesmo Osvaldo de sempre, apenas adaptado à sua nova e terrível realidade, transformando sua cama de doente em um trono de perversidade. A madrugada em que espiei pela porta não foi uma revelação, foi uma confirmação. A confirmação de que a sombra daquele homem era muito mais longa e escura do que eu jamais havia permitido a mim mesma admitir. A decisão de contratar a primeira enfermeira, Letícia, foi um parto. Osvaldo, mesmo com a fala arrastada, protestou com a veemência que lhe restava. Não, quero... estranha. Aqui, ele sibilava, os olhos faiscando de raiva. Você... dá conta. Eu não dou mais conta, Osvaldo, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. O cansaço era um argumento poderoso. Meus filhos me apoiaram por telefone, enviando o dinheiro para o primeiro mês de salário. Mateus, o mais velho, foi quem encontrou a indicação de Letícia, através de um colega de trabalho em Montes Claros. Ela é ótima mãe, experiente, cuidou de uma senhora acamada por anos. Letícia chegou numa segunda-feira de manhã. Era uma mulher de uns 40 anos, de feições serenas, mãos firmes e um uniforme impecavelmente branco. Ela tinha um cheiro de limpeza e eficiência. Seu olhar era direto, mas gentil. Quando a levei ao quarto de Osvaldo, ela o cumprimentou com um "Bom dia, seu Osvaldo. Sou a Letícia. Vou ajudar a dona Nídia a cuidar do senhor." Ele a fuzilou com os olhos, um grunhido baixo saindo de sua garganta. Letícia não se abalou. Puxou a cadeira para perto da cama e começou a verificar seus sinais vitais com uma naturalidade que me acalmou. "A pressão está um pouco alta, mas nada alarmante", disse ela, anotando tudo em um caderninho. "Vamos ajeitar esses travesseiros para o senhor ficar mais confortável." Nos primeiros 2 dias, a casa pareceu outra. Eu acordava e Letícia já tinha preparado o café da manhã dele, organizado os remédios e estava conversando com ele em um tom calmo e profissional, ignorando os resmungos e a cara amarrada. Pela primeira vez em anos, eu consegui sentar na varanda com uma xícara de café e simplesmente olhar o movimento da rua, sem a ansiedade de ter que correr ao primeiro chamado. O peso nos meus ombros pareceu diminuir alguns quilos. "A senhora precisa descansar, dona Nídia", Letícia me disse no final do 2º dia, enquanto lavava a louça do jantar. "Deixa que essa noite eu fico de olho nele. Se precisar de algo, eu chamo." Eu quase chorei de gratidão. Dormi uma noite inteira, um sono profundo, sem sobressaltos, pela primeira vez desde o AVC. Acordei me sentindo outra pessoa. A esperança, uma plantinha que eu julgava morta e seca, começou a brotar no meu peito. Talvez as coisas pudessem ser diferentes. Talvez eu pudesse ter um pouco de paz na minha velhice. No 3º dia, porém, notei uma mudança sutil. Letícia estava mais quieta. O sorriso profissional ainda estava lá, mas não alcançava seus olhos. Notei que ela mantinha uma distância maior da cama de Osvaldo, realizando suas tarefas com uma rapidez calculada, evitando qualquer contato que não fosse estritamente necessário. Quando ele a chamava com um gemido, ela demorava 1 segundo a mais para responder, como se precisasse juntar forças. À tarde, enquanto eu estava na cozinha preparando um suco, a ouvi dizer a ele, em voz baixa, mas firme: "Seu Osvaldo, por favor, não fale assim comigo. Isso não é respeitoso." Não consegui ouvir o que ele respondeu, mas o silêncio que se seguiu foi tenso. Quando entrei no quarto com o suco,
A atmosfera estava carregada. Osvaldo tinha aquele esgar de satisfação no rosto, o mesmo que eu conhecia tão bem, o sorriso de quem sabe que atingiu um nervo. Letícia estava de costas para ele, arrumando o armário de remédios, os ombros rígidos. "Está tudo bem, Letícia?" perguntei, a voz um pouco trêmula. Ela se virou, forçando um sorriso. "Tudo bem, dona Nídia. Só o cansaço normal." Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia uma sombra neles, uma perturbação. Na manhã do quarto dia, ela me esperou na cozinha. Estava com a bolsa no ombro, o rosto abatido. "Dona Nídia, eu preciso ir embora", disse ela sem rodeios. Fiquei de queixo caído. "Ir embora? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? O pagamento não está bom? Eu posso..." "Não, não é nada disso." Ela me interrompeu, a voz embargada. "É um problema de família. Minha tia, em Pirapora, ela piorou muito. Teve um infarto. Minha prima ligou agora de madrugada. Eu preciso ir para lá. Não tem quem cuide dela." A desculpa era plausível. Tão plausível que, na minha ingenuidade e no meu desespero para que ela ficasse, eu acreditei. Ou quis acreditar. "Oh, minha filha, que coisa triste", lamentei. "Mas você volta? Assim que as coisas se ajeitarem?" Ela desviou o olhar. "Eu não sei, dona Nídia. Acho que não. A situação dela é grave." Ela pegou o dinheiro que eu ofereci pelos dias trabalhados, agradeceu de forma apressada e quase correu para a porta. Antes de sair, ela parou, virou-se para mim e disse algo que, na época, eu não entendi a profundidade. "A senhora é uma mulher muito forte, dona Nídia. Forte até demais." E foi embora, me deixando sozinha na cozinha, com o cheiro de café passado e uma sensação amarga de abandono. Olhei na direção do quarto de Osvaldo. O silêncio que vinha de lá era triunfante. Ele tinha vencido. Tinha conseguido expulsar a primeira intrusa de seu reino. E eu, cega pela rotina de uma vida inteira, lamentei a doença da tia e me preparei para assumir o fardo novamente, sem perceber que a verdadeira enfermidade estava ali, deitada na minha cama, sorrindo por dentro. Passei as 2 semanas seguintes, cuidando de Osvaldo sozinha novamente. O cansaço voltou com força total, mas agora vinha acompanhado de uma nova companheira, a frustração. A breve calmaria que Letícia havia trazido só serviu para me mostrar o quão exausta eu realmente estava. Era como experimentar um gole de água fresca no meio do deserto e depois ter o cantil arrancado das mãos. Meu filho Roberto, de Belo Horizonte, foi quem mais insistiu. "Mãe, não desiste. A gente tem que tentar de novo. Foi azar essa moça ter tido o problema na família. Vou procurar outra pessoa por aqui, alguém de confiança." Uma semana depois, ele me ligou, animado. Tinha encontrado a Carla através de uma agência de cuidadores. Ela tinha ótimas referências, era mais jovem que Letícia, por volta dos 30 anos, e, segundo Roberto, cheia de energia. Carla chegou numa sexta-feira. Era o oposto de Letícia, falante, expansiva, com um rabo de cavalo que balançava enquanto ela andava pela casa. Trazia consigo uma aura de otimismo quase contagiante. "Pode deixar, dona Nídia. A gente vai dar um jeito no seu Osvaldo", disse ela, piscando um olho para mim. "Tenho mão boa para idoso teimoso." Sua abordagem com Osvaldo foi diferente. Ela não usava a calma profissional de Letícia, mas uma simpatia insistente. Contava casos, fazia piadas, tentava arrancar um sorriso dele a todo custo. "Vamos lá, seu Osvaldo. Um sorrisinho não arranca pedaço. Olha o dia lindo lá fora." Ele a observava com uma desconfiança glacial. Suas tentativas de alegrá-lo eram recebidas com um silêncio hostil ou monossílabos mal-humorados. Mas Carla não se deixava abater. Pelo menos, não no primeiro dia. "Ele é um osso duro de roer, hein?" ela me disse no final da tarde, rindo. "Mas não tem problema. Paciência é meu sobrenome." No segundo dia, um sábado, a energia dela já parecia um pouco menor. Notei que ela parou de contar piadas. Sua voz ficou mais contida. Durante o almoço, enquanto eu dava a sopa para Osvaldo, Carla arrumava o quarto. Ouvi a voz dele, mais alta que o normal, um rosnado irritado. "Não, mexe. Aí, deixa, do jeito que tá." Carla saiu do quarto com o rosto afogueado. "Ele não gosta que mude as coisas de lugar", disse ela, forçando um sorriso. "Tudo bem, a gente respeita a mania do Romy. A noite de sábado foi a pior.
Eu já estava deitada quando ouvi vozes alteradas vindas do quarto. Levantei-me e fui até o corredor. A porta estava fechada, mas o som atravessava a madeira. Abusado! O senhor não tem o direito de falar uma coisa dessas. Era a voz de Carla, indignada, trêmula. Falo o que eu quiser na minha casa. A resposta arrastada e provocadora de Osvaldo. Houve um baque, como se algo tivesse sido derrubado. Abri a porta de supetão. Carla estava de pé, perto da janela, abraçando o próprio corpo. Um copo de água estava estilhaçado no chão. Osvaldo, na cama, tinha um olhar de puro escárnio. O que está acontecendo aqui? Perguntei, o coração na boca. Nada, dona Nídia. Não foi nada, disse Carla, a voz embargada. Eu só esbarrei no copo. Sou desastrada. Ela se abaixou para juntar os cacos, as mãos tremendo. Ela é grossa. Não sabe tratar um doente. Osvaldo emendou, fazendo-se de vítima. Eu olhei de um para o outro confusa. A cena não fazia sentido. Carla, sempre tão animada, agora parecia uma criança assustada. Osvaldo, com sua expressão de falso ofendido, era uma figura que eu, infelizmente, conhecia muito bem. Mas minha mente, treinada por décadas de negação, se recusou a conectar os pontos. Carla, minha filha, vá descansar um pouco. Eu fico aqui, eu disse. Ela assentiu sem me olhar nos olhos e saiu do quarto. Na manhã de domingo, ela não apareceu para tomar café. Bati na porta do quartinho dos fundos onde ela dormia. Não houve resposta. A porta estava destrancada. Entrei. O quarto estava vazio. A pequena mala dela tinha sumido. Sobre a cama, um bilhete e o dinheiro dos 2 dias de trabalho. O bilhete era curto, a caligrafia apressada, quase ilegível. Dona Nídia, me desculpe, não posso mais ficar. Esse trabalho não é para mim. O ambiente desta casa é muito pesado. Sinto muito. Ambiente pesado. A mesma desculpa de Beatriz, a terceira enfermeira que viria semanas depois. Naquele momento, porém, a frase me soou como uma ofensa. Ambiente pesado? A minha casa? Eu que tentava manter tudo em ordem, limpo, arejado? A raiva tomou conta de mim. Raiva daquela moça que me pareceu irresponsável, fraca, que desistia no primeiro obstáculo. Amassei o bilhete na mão e o joguei no lixo. Mais uma vez eu estava sozinha, e a sombra da dúvida, que deveria ter se instalado sobre Osvaldo, recaiu sobre mim. O que eu estava fazendo de errado? Por que ninguém conseguia ficar? A ideia de que o problema era o homem indefeso na cama era tão absurda, tão impensável, que nem sequer a considerei. A culpa, como sempre, só podia ser minha. Depois da fuga de Carla, um desânimo profundo se abateu sobre mim. Eu me sentia derrotada, humilhada. 2 tentativas, 2 fracassos. A fofoca, como é de costume em cidade pequena, começou a correr solta. Eu via os vizinhos me olhando por cima do muro, cochichando. A narrativa que se formava era a de que eu, Dona Nídia, tinha um gênio tão difícil que nem cuidadora paga me aguentava. A ironia daquilo era uma faca cravada no meu peito. Foi numa dessas tardes cinzentas que Dona Elvira, minha vizinha da casa da esquerda há mais de 40 anos, bateu palma no meu portão. Elvira era uma viúva baixinha, enérgica, com um olhar que não deixava escapar nada. Nossa relação sempre foi cordial, de bom dia e boa tarde, de trocar uma xícara de açúcar ou umas folhas de hortelã, mas nunca de confidências. Vim trazer um pedaço de bolo de fubá, Nídia, disse ela, me estendendo um prato coberto por um pano de prato alvíssimo. Fiz agora há pouco, tá quentinho. Eu a convidei para entrar, mais por educação do que por vontade. Sentamos na cozinha, o silêncio preenchido apenas pelo tic-tac do relógio. Ela me observava por cima da xícara de café, seus olhos pequenos e astutos me medindo. Fiquei sabendo que a moça nova também já foi embora. Ela disse, sem rodeios. Elvira não era mulher de meias palavras. Senti meu rosto queimar. Foi. Disse que o ambiente era pesado. Respondi, a amargura evidente na minha voz. Ela murmurou, soprando o café. Ambiente pesado, engraçado. A casa me parece a mesma de sempre. Eu dei de ombros, sem saber o que dizer. Nídia, vou te falar uma coisa. Ela continuou, inclinando-se um pouco para a frente. Conheço você há uma vida. Você nunca foi de ter gênio ruim. Pelo contrário, sempre foi quieta demais. Engoliu sapo demais. Se tem alguém nessa história que não é o problema, esse alguém é você. As palavras dela me surpreenderam. Eu esperava um sermão,
um conselho sobre como tratar melhor as funcionárias, mas o que recebi foi uma defesa. Olhei para ela, os olhos marejados. Então o que é, Elvira? O que eu faço de errado? Minha voz saiu falhada. Ela pousou a xícara no pires com um estalo seco. Seu olhar se desviou por um instante, na direção do corredor que levava ao quarto de Osvaldo. Ela baixou a voz, como se temesse que as paredes ouvissem. O seu Osvaldo. Como é que ele trata essas moças? A pergunta me pegou de surpresa. Trata como ele sempre tratou todo mundo. Reclama da comida, resmunga se demoram, não gosta de conversa. Ele está doente, amargurado. Elvira me encarou e pela primeira vez eu vi não apenas curiosidade, mas um profundo conhecimento em seus olhos. Um conhecimento que parecia vir de experiências que eu não podia imaginar. Nídia, um corpo doente não significa um espírito quebrado. Às vezes, a maldade não precisa de pernas para andar. Ela se aninha na língua, no olhar. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Meu falecido, o Zé, que Deus o tenha, nos últimos anos, quando a cabeça dele começou a falhar, ele ficou diferente. Falava coisas que me envergonhavam, coisas que machucavam. O médico dizia que era da doença, mas eu que vivi com ele 45 anos, eu sabia. A doença só libertou o que ele sempre guardou por dentro. O ar na cozinha ficou denso. As palavras dela pairavam entre nós, pesadas de significado. Eu nunca tinha pensado naquilo. Para mim, a doença de Osvaldo era uma tragédia que o havia transformado em um fardo. Eu não tinha considerado que a doença poderia ser, para ele, uma nova ferramenta. Você acha que o Osvaldo... Comecei, mas não consegui terminar a frase. A ideia era monstruosa demais para ser dita em voz alta. Dona Elvira não respondeu diretamente. Apenas pegou minha mão sobre a mesa, e suas mãos, também enrugadas e manchadas pelo tempo, eram surpreendentemente quentes e fortes. Eu acho, Nídia, que você deveria prestar mais atenção, não só com os ouvidos, mas com o coração. Às vezes, o que não é dito grita mais alto. Ela se levantou. O bolo tá bom. Coma um pedaço. Fubá acalma a alma. Ela foi embora, me deixando com o bolo intocado sobre a mesa e um turbilhão de pensamentos na cabeça. A conversa com Elvira não me deu respostas, mas plantou uma semente minúscula de dúvida. Pela primeira vez, eu comecei a me perguntar se o ambiente pesado da minha casa não tinha um nome, e se esse nome não era Osvaldo. Ainda assim, a lealdade de uma vida inteira, o hábito de defendê-lo e de me culpar, era uma muralha alta demais para ser derrubada por uma única conversa. Afastei aqueles pensamentos como se fossem moscas insistentes. Era mais fácil, mais cômodo, continuar acreditando que eu era a única responsável pelo meu próprio fracasso. A semente, no entanto, havia sido plantada, e mesmo na terra seca da minha resignação, ela esperava apenas uma gota de verdade para começar a germinar. Passou-se quase um mês até que eu reunisse coragem para tentar uma terceira vez. Nesse período, a rotina esmagadora de cuidar de Osvaldo sozinha me consumiu por completo. Minhas costas doíam constantemente, meus joelhos fraquejavam e o sono se tornou um luxo raro. Helena, minha filha do sul, ligava todos os dias, sua voz cheia de uma preocupação que atravessava os milhares de quilômetros de distância. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai adoecer desse jeito. Precisamos encontrar outra pessoa. Eu ajudo a pagar, eu dou um jeito. Mas a senhora não pode ficar assim. Foi ela quem encontrou Beatriz. Uma indicação da igreja que a vizinha dela frequentava em Porto Alegre. A sobrinha dessa vizinha, a Beatriz, morava em Janaúba, uma cidade próxima à Porteirinha, e estava procurando trabalho como cuidadora. Ela é uma moça de família, mãe, de confiança. Já falei com ela, expliquei a situação. Ela pareceu muito compreensiva. Beatriz era diferente das outras. Mais velha, por volta dos 50, viúva, com um ar de quem já viu de tudo na vida. Tinha um rosto marcado por linhas de expressão que sugeriam mais tristezas do que alegrias, mas seus olhos eram gentis. Ela falava pouco, observava muito. Quando a apresentei a Osvaldo, ela apenas assentiu com a cabeça, um olhar profissional e distante. Ele a mediu de cima a baixo, um brilho de interesse calculista em seus olhos. Com Beatriz, ele não tentou a tática da hostilidade aberta, como fez com as outras. Ele adotou uma nova estratégia, a do coitadinho. Ah, minha filha, a vida...
Não é fácil, ele dizia a ela, a voz trêmula e chorosa. Preso, nessa cama, dependendo dos outros, para tudo. Beatriz ouvia com paciência, sem se deixar levar pela encenação. A vida tem seus fardos, seu Osvaldo. Estamos aqui para ajudar a carregá-los. Ela respondia, com uma serenidade que me impressionou. Nos 2 primeiros dias, uma paz frágil se instalou na casa. Beatriz era metódica, eficiente e silenciosa. Ela parecia imune aos humores de Osvaldo. Eu comecei a relaxar. Talvez, com uma mulher mais madura, mais experiente, as coisas fossem diferentes. Talvez o problema fossem as moças mais novas, sem paciência, como eu costumava pensar. A semente de dúvida que Dona Elvira plantara estava adormecida, enterrada sob a minha esperança renovada. No 3º dia, porém, a rachadura na fachada de tranquilidade começou a aparecer. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando ouvi a voz de Beatriz, vinda do quarto, mais alta e mais dura do que o seu tom habitual. Eu agradeceria se o senhor mantivesse suas mãos junto ao seu corpo, seu Osvaldo. Estou aqui para cuidar da sua saúde. E apenas isso. Meu coração deu um salto. Larguei o lençol molhado no cesto e corri para dentro. Parei no corredor, escondida, ouvindo. A resposta de Osvaldo foi um riso baixo, engasgado. Só um toque de amigo. Não precisa ser tão arisca. Eu não sou sua amiga. Sou sua cuidadora. E exijo respeito. A voz de Beatriz era cortante. Um silêncio pesado se seguiu. Quando entrei no quarto, minutos depois, fingindo não ter ouvido nada, Beatriz estava de pé junto à janela, de braços cruzados, olhando para fora. A expressão em seu rosto era de nojo. Osvaldo, por sua vez, fingia dormir, a respiração regular, os olhos fechados. Mas eu conhecia aquele truque. Ele não estava dormindo. Estava saboreando o momento. Eu deveria ter perguntado. Deveria ter dito: Beatriz, eu ouvi. O que ele fez? Mas não o fiz. O medo da resposta, o medo de ter que encarar a verdade sobre o homem com quem eu dividi a vida, foi maior do que a minha solidariedade. Eu me calei, e ao me calar, me tornei cúmplice. Naquela noite, Beatriz mal tocou na comida. Disse que estava com dor de cabeça e se recolheu cedo. Na manhã seguinte, ela já me esperava na cozinha, a mala arrumada ao lado da porta. Seu rosto estava fechado, uma máscara de determinação e desgosto. Dona Nídia, estou indo embora, ela anunciou. Não era um pedido, era uma declaração. Mas por que, Beatriz? O que aconteceu? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Ela me olhou nos olhos, e seu olhar não tinha a evasão de Letícia, ou o pânico de Carla. Tinha uma mistura de pena e raiva. Pena de mim, e raiva dele. A senhora me desculpe, Dona Nídia, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que me fez recuar. Mas por dinheiro nenhum eu fico nessa casa. Era a mesma frase que Carla havia escrito, mas ouvi-la em voz alta, dita por aquela mulher forte, teve um peso diferente. Mas o que ele fez? A pergunta finalmente escapou dos meus lábios. Um sussurro assustado. Beatriz balançou a cabeça, um gesto de incredulidade. A senhora realmente não sabe? Ou finge que não sabe? Ela suspirou, um som cansado. Olha, não vou entrar em detalhes. Não vale a pena. Mas o seu marido, Dona Nídia, ele é um homem doente, sim. Mas a pior doença dele não está no corpo. Ela pegou sua mala. Eu sinto muito pela senhora. De verdade. Nenhuma mulher merecia passar por isso. E ela se foi. Fiquei parada no meio da cozinha, o eco das palavras dela ressoando na minha cabeça. A senhora realmente não sabe? Ou finge que não sabe? A negação. Era a minha companheira de uma vida inteira. A muralha que eu havia construído tijolo por tijolo para sobreviver. Mas naquele momento, a muralha começou a ruir. As palavras de Beatriz foram o golpe de ariete que abriu a primeira grande rachadura. A verdade estava vazando. E eu não tinha mais forças para contê-la. Ainda assim, a última gota de negação teimava em resistir. Talvez ela tenha entendido errado, pensei desesperada. Ele é um velho. Às vezes se atrapalha, toca sem querer. Eu me agarrei a essa desculpa esfarrapada como um náufrago a um pedaço de madeira. Mas no fundo eu sabia. A semente de Elvira tinha germinado. E eu estava apavorada com o que estava prestes a florescer. Depois da partida de Beatriz, um silêncio diferente se instalou na casa. Não era um silêncio de paz, mas de presságio.
Eu me movia pelas tarefas diárias como um autômato, a mente girando em torno das palavras dela. A pior doença dele não está no corpo. A frase se repetia como um mantra sombrio, ecoando a conversa que tive com Dona Elvira. Meus filhos, informados do terceiro fracasso, estavam entre a frustração e o desespero. Mateus queria vir de Montes Claros para ter uma conversa séria com o pai, uma ideia que me encheu de pavor. O que ele diria? Como Osvaldo reagiria? A possibilidade de um confronto aberto era aterrorizante. Roberto sugeriu colocar Osvaldo em uma casa de repouso, uma opção que na nossa cultura e na nossa cidade soava como um abandono cruel. Foi Helena, a mais sensível dos três, quem veio com uma solução temporária. Uma colega de faculdade dela, de anos atrás, tinha uma prima recém-formada em técnico de enfermagem, aqui mesmo em Porteirinha. O nome dela era Rosane. Ela é jovem, mãe, mas dizem que é muito dedicada e precisa muito do emprego. Talvez, por ser daqui, ela tenha mais paciência, entenda melhor as coisas. Helena argumentou, a voz cheia de esperança. Eu não tinha mais esperança, mas tinha exaustão. Concordei. Rosane era um sopro de ar fresco. Tinha 22 ou 23 anos, cabelos pretos e longos presos num coque, e olhos grandes e expressivos que pareciam absorver tudo ao redor. Havia nela uma mistura de seriedade profissional e uma doçura juvenil. Ela não tinha a experiência de Letícia ou Beatriz, nem a energia expansiva de Carla. Tinha algo diferente, uma empatia silenciosa. Quando a apresentei a Osvaldo, ela se aproximou da cama e, em vez de começar com os procedimentos, simplesmente pegou na mão dele. A mão que ele ainda conseguia mover. Boa tarde, seu Osvaldo. Meu nome é Rosane. Fico feliz em conhecer o senhor, disse ela, com uma simplicidade que o desarmou. Ele a olhou, surpreso. Resmungou algo ininteligível, mas não puxou a mão. O primeiro dia de Rosane foi tranquilo. Ela era cuidadosa, atenta e tinha um jeito especial de falar com ele. Não o tratava como um inválido ou uma criança, mas como um ser humano. O senhor prefere o suco de laranja ou de manga hoje, seu Osvaldo? A sua opinião é importante. Vou mudar o senhor de posição agora. Vou contar até 3 para não assustá-lo, tudo bem? Pequenos gestos de respeito que ninguém, nem mesmo eu, tinha pensado em oferecer. Observei, maravilhada, a reação de Osvaldo. A hostilidade parecia ter se dissipado, dando lugar a uma aceitação resignada. Ele até respondeu a algumas perguntas dela com mais clareza do que o habitual. Naquela noite, uma faísca de otimismo se acendeu em mim. Talvez seja isso, pensei. Talvez ele só precisasse de alguém que o tratasse com mais humanidade. Talvez eu, com o meu cansaço, estivesse sendo ríspida demais. Talvez as outras não tivessem o jeito certo. A culpa, sempre ela, encontrou um novo caminho para voltar a mim. A culpa por não ser tão gentil quanto Rosane. No segundo dia, a harmonia continuou. Vi Rosane lendo o jornal em voz alta para ele, explicando as notícias do time de futebol de que ele gostava. Vi-o escutando atentamente, algo que eu não via há anos. Ele parecia mais calmo, mais sereno. A minha muralha de negação, que havia sido abalada por Beatriz, começou a ser reconstruída com os tijolos da minha nova esperança. Eu estava errada. Dona Elvira estava errada. Beatriz tinha exagerado. Osvaldo não era um monstro. Era apenas um velho solitário e amargurado que precisava da abordagem certa. E Rosane, com sua juventude e doçura, a havia encontrado. Naquela noite, a segunda noite de Rosane na casa, fui dormir com uma leveza que não sentia há muito tempo. Agradeci a Deus por ter enviado aquela menina. Ela era a resposta às minhas preces. A casa estava finalmente em paz. Eu não poderia estar mais enganada. A paz não era real. Era a calmaria que antecede a tempestade. Era o silêncio do predador que observa a presa, que a deixa se sentir segura, que estuda seus movimentos antes de dar o bote final. Osvaldo não havia sido domado pela gentileza de Rosane. Ele estava apenas se divertindo com ela. Estava testando os limites, medindo sua inocência, preparando o terreno para o seu ataque. E o ataque veio naquela madrugada. A madrugada que mudaria tudo. A luz que Rosane trouxe para dentro daquela casa serviu apenas para iluminar, de forma brutal e inegável, a profundidade da escuridão que ali habitava. A escuridão que eu, por quase 60 anos, me recusei a enxergar.
A madrugada do terceiro dia de Rosane começou como todas as outras, com o silêncio. Um silêncio que para mim agora soava como paz. Eu me revirei na cama por volta das 3 da manhã, um hábito do meu corpo já acostumado a vigílias, mas voltei a dormir, embalada pela tranquilidade inédita que emanava da casa. O que me acordou, 1 hora depois, não foi um barulho alto, mas um som sutil, quase imperceptível. Um arrastar, um chiado abafado. Era o tipo de ruído que em noites anteriores eu teria atribuído ao vento nas frestas da janela ou a um gato no telhado. Mas por algum motivo, aquele som específico fez meu corpo gelar. Era um som errado. Sentei-me na cama, o coração já batendo um pouco mais rápido. Apurei os ouvidos. O som veio de novo. Um arranhão seco, seguido por um murmúrio baixo. A voz de Osvaldo. Mas não era o tom queixoso ou irritado de sempre. Era algo diferente, íntimo, conspiratório. Minha primeira reação foi a de sempre. Preocupação. Ele deve ter passado mal. Rosane está tentando acalmá-lo. Levantei-me, o corpo protestando contra o movimento brusco, e segui pelo corredor escuro. A luz que vinha da fresta por baixo da porta do quarto dele era a única iluminação, um filete amarelo no chão de cimento queimado. Quanto mais eu me aproximava, mais claros os sons se tornavam. O murmúrio de Osvaldo era contínuo, um fio de voz venenoso, e por baixo dele ouvi outro som, um soluço contido, desesperado, como o de alguém que tenta chorar sem fazer barulho. Era a respiração de Rosane, entrecortada pelo pânico. Meu instinto me dizia para abrir a porta com estrondo, para acender a luz, para interromper o que quer que estivesse acontecendo ali. Mas uma outra parte de mim, a parte que passou a vida inteira com medo de confrontos, me paralisou. Eu precisava ver, precisava saber, sem sombra de dúvida, o que estava acontecendo naquele quarto. A porta, como eu já disse, estava apenas encostada. Com os dedos trêmulos, eu a empurrei, milímetro por milímetro. A fresta se abriu, revelando a cena. E foi ali que o tempo parou. Esta parte reconecta-se com a parte 1, mas agora com todo o peso do contexto que foi construído. A descrição pode ser expandida com a perspectiva interna de Nídia, agora que conhecemos sua história. A luz do abajur lançava sombras longas e distorcidas pelas paredes. Rosane estava espremida no canto, o corpo tão tenso que parecia uma estátua. Sua mão livre estava pressionada contra a própria boca, abafando os soluços que eu tinha ouvido. A outra mão, o outro pulso, estava preso na garra de Osvaldo. Ele, na cama, era a personificação da maldade. A doença que o imobilizava parecia ter transferido toda a sua energia vital para o torso, para os braços, para aquele olhar lupino. O sorriso em seu rosto era o mais terrível. Era o sorriso de um homem que se deliciava com o medo que provocava. Era o sorriso de quem encontrou, na vulnerabilidade do outro, a sua única fonte de poder. E as palavras. Ah, as palavras. Agora, no silêncio do meu terror, eu as ouvia com uma clareza que me dilacerava. Bonitinha, tão nova, aposto que gosta, de um homem, mais velho, que sabe o que fazer. Ele sibilava, a voz pegajosa, imunda. Não adianta fazer essa cara. Eu sei que você tá gostando. Toda mulher gosta de ser dominada. Ele descrevia, com detalhes gráficos e nojentos, o que faria com ela se seu corpo ainda funcionasse. Eram ameaças, humilhações, uma torrente de sujeira verbal que visava não apenas assustá-la, mas destruí-la por dentro, violar sua dignidade, manchar sua inocência. Ele estava usando as palavras como um bisturi, dissecando a alma daquela menina com precisão cirúrgica. E eu, parada ali, na fresta da porta, senti o chão sumir sob os meus pés, a semente de Dona Elvira, as palavras de Beatriz, as desculpas esfarrapadas de Letícia e Carla. Tudo se encaixou. Não era um mal-entendido. Não era exagero. Era real. Era pior do que eu poderia ter imaginado. O homem na cama não era apenas meu marido doente. Ele era um abusador. Um predador que, mesmo preso em sua jaula de carne inerte, ainda encontrava uma maneira de caçar. As enfermeiras não eram suas cuidadoras. Eram suas vítimas. E eu? O que eu era? A esposa? A cúmplice? A guardiã da jaula? Naquele instante, um nojo profundo me invadiu. Nojo dele. Nojo da situação. E pela primeira vez na vida, nojo de mim mesma. Nojo da minha cegueira.
da minha covardia, da minha cumplicidade silenciosa. O som que quebrou o silêncio daquela madrugada não foi o choro de Rosane ou a voz asquerosa de Osvaldo. Foi o som da minha própria ilusão se estilhaçando, e o barulho foi ensurdecedor. Fechei a porta com a mesma lentidão com que a abrira. O clique suave do trinco pareceu um tiro no silêncio da casa. Recuei pelo corredor, cada passo uma eternidade. Minhas pernas, que me sustentaram por quase 80 anos, de repente pareciam feitas de algodão. Apoiei-me na parede fria, a respiração presa no peito. Eu precisava de ar. Fui, aos tropeços, até a porta da cozinha, que dava para o quintal. Abria, e o ar frio da madrugada me atingiu o rosto. O cheiro de terra molhada pelo sereno, o contorno escuro do pé de manga, o céu que começava a clarear no horizonte. Tudo estava igual, mas nada era o mesmo. O mundo, o meu mundo, tinha virado do avesso. Sentei-me no primeiro degrau da escada, o corpo tremendo incontrolavelmente. A imagem daquela cena no quarto estava gravada a fogo nas minhas pálpebras. O rosto apavorado de Rosane, o sorriso cruel de Osvaldo. A raiva que senti no primeiro momento deu lugar a uma dor oca, uma tristeza vasta como o céu daquela madrugada. Era a dor de um luto, o luto por uma vida que eu achava que tinha tido. O luto pela imagem do homem que, apesar de tudo, eu tinha respeitado como meu marido e pai dos meus filhos. O luto pela minha própria inocência perdida. As peças do quebra-cabeça da minha vida se rearranjaram, formando uma imagem horrível. Lembrei-me de conversas, de olhares, de incidentes que eu havia varrido para debaixo do tapete por décadas. Lembrei-me do jeito como Osvaldo olhava para as minhas primas mais novas quando elas nos visitavam. Lembrei-me de comentários que ele fazia sobre as vizinhas, comentários que eu, na época, classifiquei como brincadeiras de mau gosto. Lembrei-me de uma vez, há muitos anos, quando uma moça que trabalhava no armazém pediu demissão de repente, chorando, sem dar explicações. Na época, todos disseram que ela tinha arrumado um namorado ciumento. Será? Quantos sinais eu ignorei? Quantas vezes eu virei o rosto, preferindo a paz da ignorância ao tumulto da verdade? A pergunta de Beatriz ecoou na minha mente. A senhora realmente não sabe? Ou finge que não sabe? Agora eu sabia a resposta. Eu fingia. Eu escolhi não saber. Porque saber significaria ter que agir. E agir, para a Nídia que eu fui a vida inteira, era impensável. A Nídia de antes era uma especialista em suportar, não em transformar. Mas a Nídia que estava sentada naquele degrau, tremendo de frio e de horror, não era mais a mesma. Ver o terror nos olhos de Rosane foi como olhar num espelho que refletia não o meu rosto, mas a minha alma aprisionada. O medo daquela menina era o meu medo, acumulado por 60 anos. A humilhação dela era a minha humilhação. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo, afugentando o frio. Era a vergonha. Vergonha por ter permitido que outras mulheres, moças jovens o suficiente para serem minhas netas, fossem expostas à perversidade que eu conhecia tão bem. Eu as julguei. Pensei que eram fracas, frescas, irresponsáveis, e o tempo todo elas eram as corajosas. Corajosas por se recusarem a tolerar o que eu tolerei por uma vida inteira. Corajosas por irem embora. Levantei-me, as pernas ainda tremiam, mas agora havia um propósito nelas. Voltei para dentro de casa. Fui até o meu quarto, abri a gaveta da cômoda e peguei minha pequena caderneta de telefones. A caligrafia dos meus filhos, anotada ali, pareceu um farol na escuridão. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas sabia o que não podia mais fazer. Não podia mais silenciar, não podia mais ser cúmplice, não podia mais proteger a imagem de um homem que não merecia proteção. A consciência que despertou em mim naquela madrugada não era apenas sobre Osvaldo, era sobre mim, sobre a mulher que eu tinha sido e a mulher que eu, aos 78 anos, ainda tinha a chance de me tornar. A jornada seria difícil, eu sabia. Enfrentar os filhos, a sociedade, a minha própria culpa. Mas ficar parada era morrer por dentro. E eu, pela primeira vez em muito, muito tempo, escolhi viver. A primeira ligação seria para Rosane, para tirá-la daquela casa. A segunda, para o meu filho Mateus. O dia estava amanhecendo, e a minha vida, por mais assustador que fosse, também estava. Esperei o sol raiar completamente, um disco laranja pintando o céu de porteirinha. O som dos primeiros carros, o latido de um cachorro, o cheiro de café vindo da casa de Dona Elvira.
A vida lá fora continuava, indiferente ao terremoto que acontecia dentro de mim. Por volta das 6, ouvi a porta do quarto de Osvaldo se abrir. Era Rosane, saindo do seu turno. Seus passos no corredor eram lentos, arrastados. Ela apareceu na porta da cozinha, o rosto inchado, os olhos vermelhos e vazios. Ela não me viu sentada à mesa, no escuro. Foi direto para o quartinho dos fundos, onde suas coisas estavam. Dei-lhe alguns minutos. Respirei fundo. Juntei cada grama de coragem que possuía e fui até lá. Bati de leve na porta. Rosane! A porta se abriu um palmo. O rosto dela apareceu na fresta, assustado, como um animal acuado. Dona Nídia, eu não posso mais ficar. Me desculpe. A voz dela era um fiapo. Eu sei, minha filha, eu disse. A voz mais suave do que eu imaginei que conseguiria. Você não tem que se desculpar por nada. A culpa não é sua. Ela me olhou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. A senhora, ouviu? Eu assenti. Eu vi e ouvi tudo. Uma onda de alívio e vergonha passou pelo rosto dela. Ela abriu a porta completamente. Sua pequena mala já estava feita sobre a cama. Sente-se um pouco, pedi, apontando para a única cadeira do quarto. Sentei-me na beirada da cama, de frente para ela. Peguei suas mãos, que estavam geladas. Rosane, eu quero te pedir perdão. Perdão por ter colocado você nessa situação. Perdão por não ter percebido antes. Eu fui cega, fui conivente. Ela balançou a cabeça. A senhora não tem culpa. Ele é seu marido. Isso não é desculpa, insisti. Nenhuma mulher deveria passar pelo que você e as outras passaram. Eu sinto uma vergonha que não cabe em mim. Pela primeira vez, eu estava admitindo minha falha em voz alta para uma das vítimas. E aquilo, embora doloroso, era libertador. Abri minha bolsa, tirei o dinheiro do pagamento da semana inteira e mais um pouco. Entreguei a ela. Não precisa, dona Nídia. Eu só trabalhei 2. Precisa sim, cortei com firmeza. É o mínimo que eu posso fazer. Considere uma pequena reparação pelo horror que você passou. Por favor, aceite. Ela acabou aceitando, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Agora, eu preciso te pedir uma coisa. Continuei, a voz séria. Isso não pode ficar assim. O que ele faz é errado, é cruel. Eu vou tomar uma providência. E talvez eu precise do seu testemunho. Você teria coragem de contar o que aconteceu, se for preciso? Ela me olhou, o medo lutando contra a raiva em seus olhos. Ela pensou por um longo momento. Contar para quem? Perguntou receosa. Eu ainda não sei. Para os meus filhos. Talvez para um médico. Talvez para alguém da assistência social. Mas eu não vou mais esconder isso, Rosane. Acabou. Ela respirou fundo, um suspiro que pareceu vir do fundo da alma. Se for para ajudar outras mulheres a não passarem por isso, eu conto. Eu conto tudo. A gratidão que senti naquele momento foi imensa. Aquela menina, 20 e poucos anos, com o trauma ainda fresco na pele, estava me dando a força que me faltava. Acompanhei-a até o portão. A rua já estava movimentada. Antes de sair, ela se virou para mim. Se cuida, dona Nídia. A senhora vai precisar de força. Deus te abençoe, minha filha, respondi, vendo-a se afastar, a mala numa mão, a dignidade ferida na outra. Fechei o portão e voltei para dentro. O primeiro passo, o mais difícil, tinha sido dado. Eu tinha quebrado o silêncio com uma das vítimas. Tinha validado a dor dela e assumido a minha responsabilidade. A aliança, ainda que frágil, estava feita. Agora, era a vez da família. Fui até o telefone de disco na sala. O aparelho preto, pesado, parecia um juiz prestes a dar uma sentença. Girei o disco, o som zumbindo a cada número. Chamei a casa de Mateus, em Montes Claros. Era cedo, mas eu sabia que ele já estaria acordado. A voz sonolenta da minha nora atendeu. Pedi para falar com ele. Mãe, aconteceu alguma coisa? O pai tá bem? A voz de Mateus, sempre prática, soou na linha. Respirei fundo. Mateus, seu pai está como sempre. Mas eu não estou bem. A enfermeira nova, a Rosane, foi embora. Ouvi um suspiro de frustração do outro lado. De novo, mãe. Mas o que aconteceu dessa vez? O que a senhora fez? A pergunta, carregada da acusação de sempre, foi a faísca que acendeu a minha fúria adormecida. Eu não fiz nada, Mateus. Minha voz saiu alta, estridente. Uma voz que nem eu mesma reconheci. Absolutamente nada. O problema não sou eu. O problema é o seu pai. E eu cansei de ser culpada por isso. Houve um silêncio chocado na linha.
Eu nunca, em toda a minha vida, tinha levantado a voz para um dos meus filhos. Mãe, se acalma. O que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu filho, continuei, a voz agora mais baixa, mas tremendo de uma emoção represada por décadas, que eu descobri porque nenhuma enfermeira fica, e é uma coisa suja, uma coisa nojenta. E eu preciso que você me escute, sem me interromper, sem dizer que eu estou exagerando. Apenas me escute. E pela primeira vez, eu comecei a contar. A primeira fissura no silêncio da família Matos havia sido aberta. E eu sabia que a inundação que viria a seguir poderia levar tudo de roldão. A conversa com Mateus foi como tentar atravessar um rio de correnteza forte. De um lado, a minha verdade, crua e dolorosa. Do outro, a incredulidade dele, a resistência em aceitar que a imagem do pai, severo mas honrado, pudesse ser uma farsa. Mãe, a senhora tem certeza do que ouviu? Ele perguntou, depois que eu terminei meu relato, a voz embargada pela confusão. O pai está doente, a cabeça dele não anda boa, ele pode estar confuso, misturando sonho com realidade. Não era confusão, Mateus, era maldade, respondi, a voz firme, recusando-me a ceder 1 centímetro. Eu vi o rosto dele, vi o prazer que ele sentia em aterrorizar aquela menina. Era o mesmo olhar que ele tinha quando humilhava um funcionário na frente de todo mundo no armazém. Você se lembra? Ele ficou em silêncio por um instante. A memória que eu evoquei era uma das poucas em que ele, ainda garoto, tinha presenciado a crueldade do pai fora das paredes de casa. Lembro, admitiu ele a contragosto. Mas assédio, mãe? Falar essas coisas? O pai? É difícil de acreditar. É difícil porque vocês só viam o lado dele que interessava. Desabafei, a mágoa de uma vida inteira vazando pelas minhas palavras. O pai provedor, o pai respeitado, vocês não estavam aqui para ver o resto. O silêncio no jantar, as críticas que me diminuíam, o jeito que ele me fazia sentir uma completa inútil. O que ele fez com Rosane é só uma continuação do que ele fez comigo a vida inteira, só que com outras palavras, com outra arma. A confissão o abalou. Mãe, por que a senhora nunca nos contou isso? E vocês teriam acreditado? Rebati, a pergunta carregada de ironia. Ou teriam dito que eu estava exagerando, que era o jeito dele. Foi o que eu disse a mim mesma por quase 60 anos, Mateus. Eu cansei. A conversa se arrastou por quase 1 hora. Ele tentou racionalizar, encontrar outras explicações, minimizar. Não por maldade, eu sei, mas por uma necessidade desesperada de preservar a ordem do seu mundo, a integridade da figura paterna. Aceitar o que eu estava dizendo significaria admitir que ele foi criado por um monstro e que sua mãe viveu um inferno silencioso do qual ele nunca se deu conta. Era um peso grande demais para ele carregar. Olha, mãe, eu vou para aí no fim de semana. Ele decidiu por fim. Vamos conversar com calma. E eu vou falar com o pai. Não, eu disse de forma categórica. Você não vai confrontá-lo. Isso só vai piorar as coisas. Ele vai se fazer de vítima, vai me chamar de louca, vai virar o jogo contra mim. Eu conheço essa tática melhor do que ninguém. O que eu preciso de você não é um confronto. É apoio. É que você, pela primeira vez, acredite em mim. A linha ficou muda por tantos segundos que pensei que ele tivesse desligado. Tudo bem, mãe, disse ele. A voz finalmente resignada, cansada. Tudo bem. Eu acredito na senhora. O que a senhora quer fazer? A pergunta me deu um fôlego novo. Eu vou ligar para o doutor Almeida, o médico dele. Vou contar tudo. E depois vou ligar para os seus irmãos. Eles precisam saber. Todos nós precisamos parar de fingir. Desliguei o telefone sentindo um esgotamento profundo, como se tivesse lutado uma batalha corpo a corpo. Eu não o tinha convencido totalmente. Eu sentia isso. A semente da dúvida estava plantada na cabeça dele, mas a árvore da negação ainda era grande e forte. Passei o resto da manhã me preparando para as próximas ligações. O telefonema para Roberto, em Belo Horizonte, foi ainda mais difícil. Roberto sempre foi o mais parecido com o pai. Pragmático, um pouco cético, avesso a dramas. Ele ouviu minha história com uma impaciência contida. Mãe, isso é muito sério. A senhora tem provas? A moça, a Rosane, ela falaria isso na nossa frente? Sim, ela falaria, respondi, sentindo o sangue ferver. Mas a minha palavra não é suficiente para você, Roberto. A palavra da sua mãe. Não é isso, mãe.
É que é uma acusação grave contra um homem doente e indefeso, ele argumentou. Ele não é indefeso! Eu quase gritei. A pior arma dele nunca foram as pernas ou os braços. Sempre foi a boca, e essa arma está mais afiada do que nunca. A conversa terminou num impasse. Ele prometeu pensar no assunto e conversar com Mateus. A última ligação, para Helena, em Porto Alegre, foi a que eu mais temia, e ao mesmo tempo, a que eu mais esperava. Helena, a minha caçula, a mais sensível, a que sempre pareceu sentir o peso do ar daquela casa. Quando comecei a contar, ela não me interrompeu. Do outro lado da linha, eu só ouvia sua respiração, e depois de um tempo, o som de um choro contido. Quando terminei, o silêncio dela foi diferente do dos irmãos. Não era um silêncio de dúvida, mas de dor e reconhecimento. Eu sempre soube, disse ela, a voz embargada. Eu não sabia o quê, mas eu sempre soube que tinha algo errado. O jeito que ele olhava para a senhora, o jeito que a casa ficava em silêncio quando ele chegava. Eu sentia, mãe. Eu sinto tanto, tanto por não ter percebido antes, por não ter ajudado. As lágrimas que eu segurei durante toda a manhã finalmente vieram. Um dilúvio de alívio e tristeza. Em meio à incredulidade e à resistência, eu tinha encontrado uma aliada, uma única voz que dizia: eu acredito em você. E naquele momento, era tudo o que eu precisava para continuar. Depois de falar com meus filhos, a casa pareceu encolher. As paredes pareciam mais próximas, o teto mais baixo. O epicentro de tudo, o quarto de Osvaldo, emanava uma presença que eu agora sentia fisicamente, como um campo de força negativo. Eu precisava sair dali. Fui ao meu quarto. Troquei de roupa. Vesti um vestido simples, mas decente. Penteei os cabelos grisalhos e os prendi num coque firme. Olhei-me no espelho manchado do guarda-roupa. O rosto que me encarou de volta era o de uma velha, cansada, com olheiras profundas. Mas havia algo novo nos olhos. Uma faísca de determinação que eu nunca tinha visto antes. Caminhei até o quarto dele. Ele estava acordado, olhando para o teto. Quando me viu arrumada, tentou forçar uma expressão de surpresa. Vai sair? Ele perguntou, a voz arrastada. Vou. Tenho que resolver umas coisas na rua. Respondi, o tom neutro, frio. E eu? Quem fica comigo? Ele tentou a carta da dependência, do abandono. Eu não demoro. O senhor não vai morrer se ficar 1 hora sozinho. A sua água está aí, ao alcance da mão. Saí antes que ele pudesse protestar mais. Caminhar pelas ruas de Porteirinha sob o sol do meio-dia foi estranho. As pessoas me cumprimentavam. Bom dia, dona Nídia. Como vai o seu Osvaldo? E eu respondia no automático, com um aceno de cabeça, um sorriso forçado. Por dentro, eu sentia como se estivesse carregando uma bomba relógio. Cada tudo bem era uma mentira. O consultório do Dr. Almeida ficava a poucas quadras de casa, perto da praça da igreja. Era uma casa antiga, adaptada, com um cheiro de éter e livros velhos. Sentei-me na sala de espera, o coração batendo forte contra as costelas. Eu estava prestes a fazer algo que ia contra tudo o que me foi ensinado. Expor a sujeira da minha família para um estranho. Doutor. Almeida era um homem de uns 60 anos, calvo, de óculos grossos e um ar de bondade cansada. Ele era o médico de Osvaldo há mais de 1 década. Conhecia todo o seu histórico. Quando a secretária me chamou, minhas mãos estavam suando. Dona Nídia, que surpresa! Aconteceu alguma coisa com o Osvaldo? Ele perguntou, levantando-se para me cumprimentar. Com o corpo dele não, doutor. Mas eu preciso muito conversar com o senhor. É sobre ele e sobre mim. Ele percebeu a urgência na minha voz. Fechou a porta, indicou a cadeira em frente à sua mesa e sentou-se, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, o rosto atento. Pois não, sou todo ouvidos. E pela 2ª vez naquele dia, eu contei tudo. A história das enfermeiras, a desconfiança de Dona Elvira, as palavras de Beatriz e, por fim, a cena terrível que eu presenciei com Rosane. Eu não poupei detalhes. Descrevi o sorriso de Osvaldo, o tom de sua voz, as palavras exatas que consegui ouvir. Falei da minha própria cegueira, da minha culpa, da minha decisão de não mais me calar. Enquanto eu falava, Dr. Almeida não me interrompeu nenhuma vez. Ele apenas ouvia, os olhos fixos em mim, a expressão séria. Ele não demonstrou choque ou surpresa, apenas uma profunda e concentrada atenção. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Eu me preparei para o pior, para a dúvida,
para a sugestão de que Osvaldo estava confuso, para o conselho de ter paciência. Mas o que ele disse em seguida me desmontou. Eu acredito em você, Dona Nídia, falou ele, a voz calma e grave. Cada palavra. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlá-las. Era a validação de uma figura de autoridade, de um homem de ciência, de alguém de fora do meu círculo de dor. Era a confirmação de que eu não estava louca, nem exagerando. Infelizmente, ele continuou suspirando. O que a senhora descreve não é tão incomum quanto as pessoas pensam. Uma condição física debilitante não anula a personalidade de uma pessoa. Às vezes, como a senhora mesma percebeu, ela apenas refina os traços já existentes. A frustração, a perda de controle sobre o próprio corpo. Em alguns indivíduos, isso pode exacerbar tendências agressivas, manipuladoras, perversas. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a praça. O Osvaldo sempre foi um homem difícil, autoritário. O que ele está fazendo é uma forma de abuso. Abuso verbal, psicológico, assédio. E o fato de ele estar fisicamente incapacitado não diminui a gravidade. Pelo contrário, torna a situação ainda mais covarde. Ele se virou para mim, o olhar cheio de uma compaixão que me aqueceu a alma. A senhora fez a coisa certa ao vir aqui e fez a coisa certa ao decidir agir. A questão agora é: o que faremos a seguir? A pergunta dele me devolveu o chão. Nós. Ele havia se incluído. Eu não estava mais sozinha nessa luta. Eu não sei, doutor, admiti, a voz ainda embargada. Meus filhos, alguns duvidam. Eu não posso trazer outra mulher para dentro de casa, mas eu também não posso continuar cuidando dele, olhando para ele, sabendo do que ele é capaz. Não, não pode, concordou ele. Isso seria prejudicial para a sua própria saúde, física e mental. Precisamos pensar numa solução que proteja tanto as futuras cuidadoras quanto a senhora. Ele voltou para a mesa, pegou um bloco de notas e uma caneta. O primeiro passo é documentar, disse ele. Vou fazer um relatório detalhado da nossa conversa. O segundo passo é envolver a assistência social do município. Eles têm profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que sabem como lidar com casos de abuso a idosos e violência doméstica. Sim, porque o que a senhora descreveu é uma forma de violência doméstica. Aquelas palavras, abuso, violência doméstica, deram um nome oficial ao inferno que eu vivi. Aquilo me deu força. Eles podem nos ajudar a encontrar a melhor solução, continuou o Dr. Almeida. Seja uma intervenção familiar, seja a transferência dele para uma instituição de longa permanência que tenha uma equipe preparada para lidar com pacientes com esse perfil comportamental. Mas uma coisa é certa, Dona Nídia. Ele não pode mais ficar sob seus cuidados exclusivos nessa situação. Saí do consultório do Dr. Almeida sentindo-me mais leve. O peso da minha história, agora compartilhado, parecia menor. A validação dele foi como um bálsamo na minha alma ferida. Eu não era mais apenas uma esposa queixosa. Eu era uma mulher que havia sofrido abuso e estava finalmente buscando ajuda. Eu tinha um diagnóstico. E pela primeira vez, eu tinha um plano. A estrada à frente ainda era assustadora, mas agora eu não caminhava mais no escuro. Voltei para casa com uma nova missão. As palavras do Dr. Almeida ecoavam em minha mente. O primeiro passo é documentar. Aquilo me deu um propósito concreto em meio ao turbilhão de emoções. Encontrei um caderno antigo, de capa dura, que um dos meus filhos havia deixado para trás nos tempos de escola. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eu havia conversado com Dona Elvira, e comecei a escrever. No início, a caneta tremia na minha mão. O que eu deveria escrever? Como começar? Decidi seguir a ordem dos acontecimentos. Comecei com a chegada de Letícia. Tentei lembrar cada detalhe. A data, a desculpa que ela deu para ir embora, a expressão em seu rosto. Fiz o mesmo com Carla, lembrando do bilhete que ela deixou, da frase ambiente pesado. Depois, escrevi sobre Beatriz, sua firmeza, seu olhar de acusação e pena, as palavras exatas que ela me disse. Escrever sobre Rosane foi a parte mais difícil. Reviver a cena daquela madrugada, colocando no papel as palavras imundas de Osvaldo, a imagem do terror da moça, foi como me esfaquear de novo. As lágrimas mancharam a tinta em alguns pontos, mas eu continuei, forçando-me a ser o mais precisa possível. Depois de relatar a história das 4 enfermeiras, senti que precisava ir mais fundo.
Voltei no tempo. Comecei a escrever sobre mim, sobre o meu casamento. Anotei as humilhações que eu havia normalizado, as críticas à minha comida, o controle sobre o meu dinheiro, as amizades que ele me fez abandonar, os sonhos que eu tive de engavetar. Cada memória escrita era um pequeno exorcismo. Eram demônios que eu mantive trancados por décadas e que agora, ao serem expostos à luz do dia naquelas páginas, pareciam perder um pouco do seu poder sobre mim. O caderno se tornou meu confessionário, meu terapeuta, meu aliado. Enquanto eu escrevia, ouvi Osvaldo me chamar do quarto. Nídia, tô com sede. Respirei fundo. Fechei o caderno e o escondi debaixo de uma pilha de panos de prato na gaveta do armário. Fui até o quarto, o rosto uma máscara de neutralidade. Peguei o copo d'água e o ajudei a beber. Ele me olhou com seus olhos pequenos, astutos, tentando decifrar a mudança em mim. Você tá quieta hoje, ele comentou. Estou com dor de cabeça. Menti. A desculpa mais fácil. É a idade, ele resmungou com um pingo de satisfação. Voltei para a cozinha, as mãos tremendo de raiva. Abri o caderno novamente e escrevi. Ele se sente bem quando eu me sinto mal. Ele sempre se sentiu. Passei os 2 dias seguintes nesse processo. Cuidava dele com uma eficiência fria, mecânica, e nos intervalos, corria para o meu caderno. O ato de escrever estava me transformando. Estava organizando o caos na minha cabeça, dando forma e nome aos sentimentos que eu nunca havia me permitido sentir. No sábado de manhã, Mateus chegou, como havia prometido. Ele entrou em casa com um ar tenso, como quem entra em território inimigo. Deu um abraço rápido em mim e foi direto para o quarto do pai. Fiquei na cozinha, o coração na mão, ouvindo a conversa. Pai, como o senhor está? A voz de Mateus era contida. Ah, meu filho... A voz de Osvaldo era um lamento. Sua mãe anda estranha, nervosa. Acho que não tá mais aguentando a pressão. Meu sangue gelou. Ele já estava começando. A tática de me pintar como a louca, a desequilibrada. Mateus não mordeu a isca. Pai, a gente precisa conversar sobre as enfermeiras. Nenhuma delas fica. O que está acontecendo? São elas... Meu filho, essa mocidade de hoje não quer nada com trabalho. Preguiçosas. Osvaldo respondeu, a voz cheia de uma falsa indignação. Ouvi Mateus suspirar. Ele não o confrontou diretamente, como eu havia pedido, mas também não aceitou a desculpa dele. A conversa foi curta e sem conclusão. Quando Mateus veio para a cozinha, seu rosto era um misto de confusão e preocupação. Ele se faz de vítima, não é? Eu disse, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Mateus sentou-se à mesa, passando as mãos pelo cabelo. É difícil, mãe. Ele parece tão frágil. Frágil? Eu ri, um som amargo. Ele é tudo, menos frágil. Foi então que eu tomei uma decisão. Fui até o armário, peguei o caderno e o coloquei sobre a mesa, na frente dele. Leia, eu disse. Leia tudo, desde a primeira página. Ele me olhou surpreso. Abriu o caderno com hesitação. Vi seus olhos percorrerem as minhas palavras. Vi sua testa se franzir. Vi a cor sumir de seu rosto à medida que ele avançava pelas páginas. Vi seus lábios se apertarem numa linha fina. Ele leu por quase 1 hora, em silêncio absoluto. Quando terminou, fechou o caderno devagar, levantou a cabeça e olhou para mim. A dúvida em seus olhos havia desaparecido. No lugar dela havia uma dor profunda e uma raiva contida. Mãe, ele começou, a voz rouca. Me perdoa por não ter visto, por não ter acreditado em você de primeira. Naquele momento, eu soube que tinha ganhado a batalha mais importante. A batalha pela credibilidade dentro da minha própria família. A dor documentada naquele caderno era irrefutável. Era a minha verdade, finalmente ouvida, finalmente validada. Com o apoio de Mateus, os dias seguintes foram de uma atividade frenética e silenciosa. Enquanto eu mantinha a rotina de cuidados com Osvaldo, agindo da forma mais natural possível para não levantar suspeitas, Mateus assumiu a linha de frente. Ele passou o fim de semana ao telefone, conversando longamente com Roberto e Helena. A leitura do meu caderno teve o mesmo efeito sobre eles. Roberto, o cético, ficou em silêncio por um longo tempo na linha, e depois disse com a voz embargada: Nós fomos uns idiotas, mãe. Me desculpe. Helena chorou, dizendo que sentia nojo e raiva, e que faria o que fosse preciso para me ajudar. A frente unida que eu tanto precisava estava finalmente formada.
Na segunda-feira, Mateus ligou para o Dr. Almeida, que o orientou a procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, da nossa cidade. Foi Mateus quem fez o primeiro contato, explicando a situação de forma resumida e agendando uma visita. A visita foi marcada para a quarta-feira. A assistente social se chamava Isabel. Eu estava um nervo só. A ideia de uma estranha, uma funcionária da prefeitura, entrando na minha casa para investigar a minha vida era profundamente desconfortável. Trazia consigo o estigma da vergonha, do fracasso familiar. Isabel chegou pontualmente às 10 da manhã. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos, com um rosto sereno e um olhar que transmitia calma e profissionalismo. Não era o tipo de pessoa que te julga, era o tipo que te ouve. Mateus a recebeu e a trouxe para a cozinha. Eu ofereci um café, minhas mãos tremendo um pouco ao servir. Dona Nídia, Mateus já me adiantou o motivo da minha visita, começou ela, com uma voz suave. Eu sei que essa não é uma situação fácil. Quero que saiba que estou aqui para ajudar, não para julgar. O nosso objetivo é garantir o bem-estar de todos os envolvidos, principalmente o da senhora. Suas palavras me tranquilizaram um pouco. Gostaria, se a senhora permitir, de ouvir a história pela sua própria voz, disse ela, abrindo um pequeno caderno de anotações. E mais uma vez, eu contei. Mas desta vez foi diferente. Eu já tinha a prática da escrita, a validação do Dr. Almeida, o apoio dos meus filhos. Minha voz saiu mais firme. Relatei os fatos de forma ordenada, sem me deixar levar pelo choro. Quando terminei, entreguei a ela o meu caderno, o diário da minha dor. Isabel leu algumas passagens com atenção, assentindo com a cabeça. Isso é muito importante, Dona Nídia. Ter tudo documentado nos ajuda imensamente. Depois, ela fez perguntas. Perguntas diretas, mas sensíveis. Sobre a saúde de Osvaldo, sobre a minha saúde, sobre a nossa rotina, sobre a rede de apoio que eu tinha. Eu preciso conversar com o seu Osvaldo também, disse ela por fim. Será uma conversa breve. É parte do nosso protocolo. Meu coração acelerou. Ele vai mentir. Vai me acusar, eu disse ansiosa. Eu sei, respondeu Isabel com um olhar compreensivo. Estou preparada para isso. Meu trabalho é saber ler além das palavras. Mateus a acompanhou até o quarto. Fiquei na cozinha, torcendo as mãos. A conversa durou uns 15 minutos. Não consegui ouvir nada. Quando eles voltaram, o rosto de Isabel estava impassível, profissional. Ela se sentou novamente à mesa. Conforme o esperado, seu Osvaldo nega todas as alegações. Ele se descreve como uma vítima da impaciência e do nervosismo da senhora e das cuidadoras. Ela fez uma pausa. No entanto, o padrão de comportamento que ele exibe, a manipulação, a tentativa de inverter a culpa, é muito consistente com o que a senhora relatou. O relatório do Dr. Almeida também corrobora a sua versão. Respirei aliviada. Dona Nídia Mateus, continuou ela, a situação é clara. A senhora está em uma condição de vulnerabilidade e estresse extremo, e seu marido representa um risco psicológico e emocional para qualquer cuidadora que venha a ser contratada. Manter a situação como está não é uma opção. Ela então começou a delinear os possíveis caminhos. Falou sobre a possibilidade de uma medida protetiva, que o impediria de me agredir verbalmente, algo difícil de fiscalizar na prática. E falou sobre a opção que o Dr. Almeida já havia mencionado, a institucionalização. Eu sei que essa palavra é assustadora, disse Isabel gentilmente. As pessoas pensam em asilos tristes e abandonados, mas hoje existem instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, que são especializadas. Existem lugares com equipes multidisciplinares, com psicólogos, enfermeiros, terapeutas, que são treinados para lidar com pacientes com quadros complexos, incluindo distúrbios de comportamento. Ela nos deu o nome de uma instituição em Montes Claros, bem conceituada, que tinha uma ala específica para pacientes que necessitavam de cuidados intensivos. O processo não é imediato, explicou ela. Precisaremos de um laudo psiquiátrico para ele, além do relatório do Dr. Almeida e do nosso parecer social. Mas é o caminho mais seguro e, a longo prazo, o mais saudável para a senhora. A senhora dedicou a sua vida a cuidar dele. Agora, a senhora precisa cuidar de si mesma. Quando Isabel foi embora, deixou para trás não apenas informações, mas um caminho claro. A ideia de tirar Osvaldo de casa
da casa que foi dele por toda a vida, era avassaladora. Trazia um peso de culpa, de falha. Mas as palavras de Isabel, agora, a senhora precisa cuidar de si mesma, ecoaram na minha alma. Era uma permissão para, finalmente, me colocar em primeiro lugar. O plano estava traçado. Agora, era preciso executá-lo. Os dias que se seguiram à visita de Isabel foram os mais estranhos da minha vida. Eu tinha um segredo, um plano monumental em andamento, e precisava agir como se nada estivesse acontecendo. Era como ser uma atriz em uma peça de teatro cujo final só eu conhecia. Mateus voltou para Montes Claros, mas agora ele era meu general à distância. Cuidou da burocracia, das ligações para a instituição, da consulta com um psiquiatra que faria a avaliação de Osvaldo em casa. Roberto e Helena, por telefone, ofereciam o apoio financeiro e emocional. Pela primeira vez, sentia que meus filhos e eu estávamos no mesmo time, lutando pela mesma causa, a minha paz. Dentro de casa, a dinâmica era de uma tensão sufocante. Eu cuidava de Osvaldo com uma eficiência que beirava a perfeição. A comida era servida na hora certa, na temperatura certa. Os remédios, administrados com precisão. O banho, a troca de fraldas, tudo era feito de forma impecável, mas sem uma palavra a mais do que o necessário, sem um pingo de afeto. Eu havia me tornado uma máquina de cuidar. Ele percebeu a mudança. A minha frieza polida o incomodava mais do que qualquer explosão de raiva. Você tá diferente, ele comentava, os olhos me estudando. Parece que tem um muro entre a gente. Estou apenas cansada, Osvaldo. Eu respondia, sem olhá-lo nos olhos. Ele tentava me provocar, me testar. Fazia comentários maldosos sobre a minha aparência, sobre a minha idade. Reclamava de tudo, de dores imaginárias, de barulhos que só ele ouvia. Eram suas velhas táticas para me desestabilizar, para me fazer reagir, para me engajar em sua dança de poder. Mas eu não dancei. A cada provocação, eu respondia com um silêncio. A cada queixa, com um "vou ver o que posso fazer". Meu silêncio se tornou a minha armadura e a minha arma. Ele não encontrava mais em mim a reação que o alimentava. E isso o deixava confuso, frustrado. Houve momentos em que a culpa me assaltava, geralmente no meio da noite. Eu estava planejando tirar um homem doente, meu marido há quase 60 anos, de sua própria casa. Eu era uma traidora? Uma esposa cruel? Nessas horas, eu me levantava e ia até a cozinha buscar o meu caderno. Relia as páginas, as palavras das enfermeiras, a descrição daquela madrugada. E a culpa se dissipava, substituída pela certeza. Eu não estava o traindo. Eu estava me salvando. Estava salvando a minha sanidade, a minha dignidade. Uma semana depois, o psiquiatra veio. Um homem jovem, de fala mansa, que Mateus havia contratado. A consulta foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. Osvaldo, para o médico, foi o idoso mais gentil e lúcido do mundo. Falou sobre o passado, sobre o armazém, queixou-se da sua condição com uma tristeza comovente. Negou qualquer problema de comportamento, qualquer atrito com as cuidadoras. "Vê, doutor", disse ele com lágrimas nos olhos. "É a minha mulher. Ela anda muito nervosa. Acho que está inventando coisas. Se não fosse pelo trabalho prévio de Isabel e Dr. Almeida, talvez o médico tivesse acreditado nele. Mas ele estava avisado. Fez suas perguntas, aplicou alguns testes de memória e cognição e foi embora. O laudo, que recebemos 2 dias depois, foi conclusivo. Apesar da aparente lucidez, o paciente apresentava traços de transtorno de personalidade, com comportamento manipulador e ausência de empatia, exacerbados pela condição de imobilidade e dependência. O laudo recomendava supervisão especializada contínua em ambiente estruturado. Era a peça que faltava. Com o laudo em mãos, Mateus deu entrada nos papéis da instituição. A vaga sairia em poucos dias. A calmaria em casa estava prestes a terminar. Osvaldo não sabia, mas seus dias como o rei tirano daquele pequeno quarto estavam contados. E eu, sua súdita por uma vida inteira, me preparava para a abdicação final. O medo do que viria era imenso, mas a expectativa da liberdade era ainda maior. Eu respirava fundo e esperava pela tempestade. E faltavam 2 dias para a data marcada para a transferência. A instituição em Montes Claros havia confirmado a vaga. Mateus e Roberto viriam na véspera para me ajudar. A ambulância para o transporte especial estava agendada. Tudo corria conforme o plano.
Eu vivia em um estado de alerta constante, contando as horas. Cada vez que olhava para Osvaldo, sentia um nó no estômago. Era uma mistura de pena pela figura patética que ele se tornara e repulsa pela maldade que ele ainda abrigava. Naquela tarde, o telefone tocou. O som estridente me fez dar um pulo. Atendi, o coração descompassado. Era uma voz de mulher, hesitante. Alô, eu gostaria de falar com a dona Nídia. É ela mesma, respondi. Dona Nídia, a senhora não me conhece. Meu nome é Márcia. Eu fui casada com o sobrinho da dona Elvira, sua vizinha. Fiquei confusa. Sim, a dona Elvira me contou sobre a sua situação, sobre a dificuldade com as cuidadoras do seu marido. Sim, a voz dela era baixa, quase um sussurro. E eu senti que precisava te ligar. Eu não sei se ajuda, mas eu precisava contar. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Há uns 20 anos eu era menina nova. Tinha acabado de me casar. Eu e meu marido fomos morar numa casinha nos fundos do terreno da minha sogra. E eu arrumei um emprego, no armazém do seu Osvaldo. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu trabalhei lá por uns 6 meses. Ela continuou, a voz tremendo. Ele era um patrão muito difícil. Mas o pior não era o trabalho. Eram os comentários, as brincadeiras, o jeito que ele me olhava quando eu estava sozinha no balcão. Um dia, eu fui ao escritório dele, no fundo da loja, para pegar umas notas. E ele me encurralou contra a parede. Não me tocou, mas chegou muito perto. E disse coisas parecidas com as que a dona Elvira disse que ele fala agora. Coisas nojentas, sobre o que ele queria fazer comigo. Eu ouvia, paralisada, a história se repetindo, décadas antes. Eu saí de lá correndo, chorando, disse Márcia. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca contei a ninguém o motivo real. Disse que o trabalho era pesado demais. Eu tinha vergonha. Tinha medo que meu marido não acreditasse em mim, que achasse que a culpa era minha. O seu Osvaldo era um homem tão respeitado. Quem acreditaria em mim? Uma moça de 18 anos. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Quando a Elvira me contou o que está acontecendo agora, eu senti uma raiva, dona Nídia. Uma raiva de mim mesma, por ter ficado quieta. E senti uma dor imensa pela senhora, por tudo que a senhora deve ter passado. As palavras dela foram como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Era a prova de que a doença não havia criado um monstro, apenas o havia desmascarado. O predador sempre esteve ali, à espreita, buscando oportunidades, se alimentando do medo e do silêncio de suas vítimas. Márcia, minha voz falhou. Obrigada. Obrigada por me contar. Você não imagina o quanto isso significa. Eu só queria que a senhora soubesse que não está louca, disse ela, e que a senhora é muito, muito corajosa por estar fazendo o que está fazendo. Eu gostaria de ter tido um pingo da sua coragem naquela época. Desligamos. Sentei-me na cadeira, trêmula. Qualquer resquício de dúvida, qualquer fagulha de culpa que ainda pudesse existir dentro de mim, foi extinta por aquele telefonema. A história de Márcia era a peça final do quebra-cabeça. Ela solidificou minha resolução de uma forma que nada mais poderia. Eu não estava apenas me salvando. Eu estava, de certa forma, fazendo justiça por Letícia, por Carla, por Beatriz, por Rosane. E por uma jovem de 18 anos chamada Márcia, que teve seu silêncio guardado por 20 anos. Naquele momento, eu soube, com uma certeza absoluta e inabalável, que a decisão de tirar Osvaldo daquela casa não era um ato de traição. Era um ato de justiça. A manhã de sexta-feira amanheceu cinzenta, o céu coberto por nuvens pesadas, como se a natureza estivesse refletindo o meu estado de espírito. Mateus e Roberto haviam chegado na noite anterior. A presença deles, altos e fortes, trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Dormiram em colchões na sala, como 2 sentinelas guardando um forte prestes a ser atacado. Não contamos nada a Osvaldo. Decidimos, junto com Isabel, que a notícia deveria ser dada apenas no momento da chegada da ambulância, para evitar uma noite de terror e manipulação. A rotina da manhã foi surreal. Preparei o café, como todos os dias. Roberto foi até o quarto para ajudar o pai com a higiene matinal, uma tarefa que ele assumiu com uma relutância visível, mas com uma determinação silenciosa. Osvaldo estava desconfiado. Sentia a eletricidade no ar, a presença incomum dos 2 filhos no meio da semana. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou a Mateus, os olhos apertados. Aconteceu
Alguma coisa? Viemos visitar o senhor e a mamãe, pai. Passaram uns dias, mentiu Mateus, a voz firme. Às 9 horas, a campainha tocou. Meu coração saltou para a garganta. Roberto foi atender. Eram 2 paramédicos, homens grandes, vestidos com uniformes azuis, acompanhados por Isabel, a assistente social. A hora havia chegado. Nós 4, eu, meus 2 filhos e Isabel, entramos no quarto. Osvaldo olhou para os uniformes, para o rosto sério de Isabel, e a compreensão começou a surgir em seus olhos. Primeiro, a confusão. Depois, a desconfiança. E, por fim, a fúria. O que... é isso? Ele rosnou, tentando se sentar. Isabel se adiantou. A voz calma, mas firme. Bom dia, seu Osvaldo. O senhor será transferido hoje. O senhor irá para uma instituição em Montes Claros, onde receberá os cuidados médicos e terapêuticos de que precisa. O rosto dele se contorceu numa máscara de ódio. Ele olhou para Mateus, para Roberto e finalmente para mim. O olhar que ele me lançou foi o mais venenoso que eu já recebi em toda a minha vida. Você, ele sibilou, a palavra carregada de veneno. Foi coisa sua traidora, ingrata. E então ele explodiu. A torrente de insultos que se seguiu foi a pior de todas. Ele me chamou de tudo. De louca, de adúltera, de demônio. Ele amaldiçoou a mim e aos filhos. Ele gritou que nós o estávamos matando, que queríamos roubar o dinheiro dele. A voz, antes arrastada, ganhou uma força impressionante, alimentada pelo puro ódio. Meus filhos ficaram pálidos, chocados com a virulência do pai que eles achavam que conheciam. Eu, no entanto, permaneci em pé, ao lado da porta, em silêncio. As palavras dele, que antes me feririam como facas, agora batiam contra a minha armadura de certeza e resvalavam. Eu não era mais a sua vítima. Eu era uma sobrevivente. E meu silêncio era a minha vitória. Os paramédicos agiram com um profissionalismo impressionante. Com calma, eles explicaram os procedimentos, prepararam a maca, enquanto Osvaldo continuava a berrar. Não, me toquem. Eu não vou alugar. Nenhum. Essa casa é minha, ele gritava, tentando resistir com a pouca força que tinha no tronco. Foi preciso que Mateus e Roberto o segurassem pelos ombros para que os paramédicos conseguissem transferi-lo para a maca. Naquele momento, vendo meus filhos, homens feitos, tendo que conter o próprio pai, um velho doente, a feiura da situação me atingiu em cheio. Não havia glória naquela cena, apenas uma tristeza imensa, o fim patético de uma vida de tirania. Enquanto o levavam para fora, passando pelo corredor, ele não parava de gritar meu nome. Nídia, Nídia, sua desgraçada, você vai pagar por isso, você vai queimar no inferno. A vizinhança inteira estava nas janelas, nas portas, assistindo ao espetáculo. Eu os vi, os rostos curiosos, chocados. Senti seus olhares sobre mim, mas pela primeira vez, a opinião deles não me importava. Acompanhei-os até o portão. Vi quando o colocaram na ambulância. Antes de fecharem a porta, ele me viu parada na varanda. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas não de tristeza, mas de raiva e derrota. Eu te amaldiçoo, ele conseguiu dizer, antes que a porta se fechasse. A ambulância partiu, levando consigo 60 anos da minha vida. O som da sirene foi se afastando, até desaparecer por completo. E então, o silêncio. Um silêncio como eu nunca havia conhecido antes. Meus filhos se aproximaram de mim. Roberto colocou um braço sobre meus ombros. Mateus segurou minha mão. Eu olhei para a casa, para o quintal, para a rua vazia, e pela primeira vez senti minhas pernas tremerem. Não de medo, de alívio. O ar parecia mais leve, o céu cinzento, menos opressor. A casa, que por tanto tempo foi minha prisão, agora parecia minha. Apenas minha. E no silêncio que se seguiu à partida dele, eu comecei a ouvir um som novo. O som da minha própria respiração. Livre. Quando a ambulância virou a esquina e desapareceu, ficamos os 3 parados no portão, como estátuas. O mundo não tinha parado. Um cachorro latiu, um carro passou. A vizinha do outro lado, Dona Carmo, me olhou com uma expressão indecifrável e fechou a janela. A vida continuava, mas a minha, a nossa, tinha acabado de sofrer uma fratura exposta. Mateus me guiou para dentro. Mãe, a senhora precisa sentar, tomar uma água com açúcar. Eu me deixei ser levada para a cozinha.
Sentei-me à mesa, no meu lugar de sempre, e olhei ao redor. Tudo estava igual, mas a ausência dele era uma presença palpável, um vácuo no centro da casa. Roberto, que sempre foi o mais durão, o mais pragmático, estava encostado na pia, a cabeça baixa, os ombros sacudindo. Ele estava chorando. Um choro silencioso, de homem adulto, que parecia carregar o peso de uma vida inteira de negação que tinha acabado de ruir. Mateus sentou-se ao meu lado, segurando minha mão, mas seu olhar estava perdido, fixo no corredor que levava ao quarto agora vazio. A imagem do pai sendo contido, gritando maldições, havia quebrado algo dentro deles também. A imagem idealizada do pai severo, mas justo, estava em pedaços no chão. E eu não sentia vontade de chorar. Sentia um esgotamento tão profundo que parecia ter chegado ao fundo do poço da minha alma. Mas, por baixo do cansaço, havia outra coisa, uma calma estranha. A calma que vem depois da tempestade, quando o vento para, a chuva cessa, e tudo o que resta é o cheiro de terra molhada e a paisagem transformada. Acabou, eu disse, a voz baixa, quase um sussurro, e a palavra, dita em voz alta, tornou a realidade concreta. Naquela tarde, começamos a desmontar o quarto. Foi ideia de Mateus. A gente não pode deixar isso aqui assim, mãe. Precisamos limpar o ar. Tiramos a cama hospitalar que uma empresa viria buscar. Dobramos os lençóis, guardamos os remédios, os aparelhos de medição de pressão, tudo o que lembrava a doença e a dependência. Cada objeto removido era como apagar uma frase da história sombria que havia sido escrita naquele cômodo. O cheiro dele ainda estava impregnado em tudo. Um cheiro de remédio, de suor, de velhice. Um cheiro de amargura. Abrimos as janelas de par em par, deixando o vento entrar e levar consigo os últimos vestígios daquela presença. Enquanto limpávamos, quase não conversamos. O trabalho era uma forma de processar, de lidar com o trauma. Encontramos velhas fotografias numa caixa de sapatos. Uma do nosso casamento. Eu, com 17 anos, um sorriso assustado no rosto. Ele, com 34, o olhar possessivo já presente. Encontramos fotos dos meninos pequenos, dele os ensinando a andar de bicicleta. Pedaços de uma vida que de longe parecia normal. Mas nós sabíamos a verdade que se escondia por trás dos sorrisos congelados no papel. À noite, depois de um jantar simples que comemos em silêncio, meus filhos se prepararam para voltar para suas casas. A senhora vai ficar bem sozinha, mãe? Perguntou Roberto, a preocupação genuína em seu rosto. Vou, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza disso. Eu preciso ficar sozinha, preciso me reencontrar nesta casa. Eles me abraçaram na despedida, abraços longos, apertados, cheios de palavras não ditas, de pedidos de perdão, de reconhecimento, de um amor redescoberto na dor. Quando o carro deles partiu, a noite caiu de vez sobre Porteirinha, e eu me vi, pela primeira vez em 58 anos, verdadeiramente sozinha naquela casa. Andei pelos cômodos, acendi as luzes. O silêncio era absoluto. Não era o silêncio tenso de antes, o silêncio de quem pisa em ovos. Era um silêncio limpo, um silêncio que não oprimia, mas que abria espaço. Fui até o quarto que era dele. Agora, estava vazio, limpo, arejado. Apenas uma marca mais clara no assoalho, onde a cama tinha ficado. Parei no meio do cômodo e respirei fundo. O ar estava mais leve. Naquela noite, eu não dormi no meu quarto. Peguei um travesseiro e um lençol e me deitei no sofá da sala. Deixei as janelas abertas, ouvindo os grilos cantarem no quintal. O som do silêncio, antes assustador, agora era uma canção de ninar. E pela primeira vez em décadas, eu dormi um sono sem sobressaltos, sem medo, sem o peso de outra respiração no quarto ao lado. Eu dormi o sono dos livres. As semanas que se seguiram foram de redescoberta. Redescobri a casa, que agora parecia maior, mais iluminada. Redescobri os meus próprios horários, sem a tirania dos remédios e das refeições regradas dele. Eu podia tomar café a hora que quisesse, almoçar quando sentisse fome, sentar na varanda e ver a vida passar sem culpa. A primeira coisa que fiz foi mudar os móveis de lugar. Tirei a poltrona dele da sala, aquela onde ele se sentava como um rei em seu trono, e a coloquei no quartinho dos fundos. No lugar, pus um vaso de samambaia que ganhei de Dona Elvira. A casa começou a ter a minha cara. Dona Elvira, aliás, se tornou minha grande companheira. Ela vinha todas as tardes,
e nós nos sentávamos na cozinha, tomando café e conversando sobre tudo e sobre nada. Ela nunca me perguntou detalhes sobre o dia da partida de Osvaldo. Ela não precisava. Ela entendia. A amizade dela foi um bálsamo, uma prova de que a solidariedade entre mulheres é uma força poderosa. Mateus me ligava todos os dias. Contava com uma voz contida sobre as visitas ao pai na instituição. Dizia que ele estava sendo bem cuidado, mas que se recusava a participar das terapias. Passava os dias em silêncio, olhando para a parede, recusando-se a falar com os filhos. A única vez que falou foi para dizer a Mateus: diga à sua mãe que eu nunca a perdoarei. A notícia não me abalou. Eu já não precisava do perdão dele. Eu estava ocupada demais me perdoando. Helena me mandou uma caixa de livros pelo correio. Para a senhora ter companhia, mãe, dizia o bilhete. Comecei a ler. Lia romances, histórias de mulheres fortes, de lugares distantes. Os livros abriram janelas na minha mente que estiveram fechadas por toda a vida. Mas a minha maior terapia foi o quintal. O jardim que eu havia abandonado nos últimos anos estava tomado pelo mato. Decidi trazê-lo de volta à vida. Com uma enxada e uma pá, comecei a capinar, a revolver a terra, a arrancar as ervas daninhas pela raiz. O trabalho era duro, minhas costas doíam, minhas mãos ficavam cheias de calos. Mas cada erva daninha que eu arrancava era como se eu estivesse arrancando uma mágoa, um ressentimento, uma memória ruim de dentro de mim. Eu estava limpando o terreno, por fora e por dentro. Comprei mudas de flores, 11 horas, cravos, rosas, dálias. Plantei um canteiro de temperos, manjericão, alecrim, hortelã. A cada semente que eu enterrava, a cada muda que eu plantava, eu sentia que estava replantando a minha própria vida. Estava cultivando a beleza onde antes só havia abandono. Numa tarde, enquanto eu regava minhas novas roseiras, vi meu reflexo numa poça d'água. Vi o rosto de uma mulher de 78 anos, o cabelo branco, a pele enrugada pelo sol. Mas o olhar era diferente. Havia um brilho ali, um brilho de paz, um brilho de quem se apossou do seu próprio destino. Eu ainda era a Nídia, mas uma Nídia que eu não conhecia. Uma Nídia que não precisava mais do sobrenome Matos para existir. Uma Nídia que estava aprendendo a florescer, mesmo depois de um inverno que durou quase 60 anos. Passaram-se 6 meses. O jardim no quintal floresceu de uma forma que surpreendeu até a mim. As cores vibrantes das flores pareciam um reflexo do meu novo estado de espírito. A casa cheirava a bolo de fubá e a manjericão fresco, não mais a doença e a medo. Recebi a notícia de que Osvaldo havia sido diagnosticado com uma demência progressiva. O psiquiatra explicou a Mateus que provavelmente a doença já estava se instalando há algum tempo e que a crueldade exacerbada dele talvez fosse um dos sintomas. A parte do cérebro que controla os impulsos e o filtro social se deteriorando e liberando a sua natureza mais sombria. A notícia não me trouxe alegria nem tristeza. Trouxe uma espécie de fechamento. Uma explicação que, embora não justificasse, contextualizava a maldade. Ele era um homem doente, sim. Mas a doença dele era da alma, e o corpo apenas a acompanhou. Continuei a não visitá-lo. Meus filhos entenderam e respeitaram minha decisão. A paz que eu havia conquistado era preciosa demais para ser arriscada. Hoje, minha vida é simples. Acordo com o sol, cuido das minhas plantas, leio meus livros, converso com Dona Elvira, recebo meus filhos e netos nos fins de semana. Eles vêm não por obrigação, mas por prazer. A casa se enche de risadas, de correria, de vida. Eles não vêm mais visitar a avó que cuida do avô doente. Eles vêm visitar a Nídia, a matriarca, a rocha. Agora mesmo estou aqui, sentada na minha cadeira de balanço na varanda da frente. A mesma varanda onde, por anos, eu me sentei com o coração apertado, esperando o som do carro dele chegar. Hoje, espero apenas o pôr do sol. Uma xícara de café fumega na mesinha ao meu lado. O ar de fim de tarde em Porteirinha é morno, preguiçoso. Vejo as crianças brincando na rua, os vizinhos voltando do trabalho. Sinto uma gratidão imensa por essa normalidade, por essa paz que eu lutei tanto para conquistar. Não sou uma heroína. Sou apenas uma mulher que demorou quase 80 anos para encontrar a própria voz. E aprendi, da forma mais dura, que cuidar de alguém nunca pode significar se apagar. Que o amor não pode ser uma desculpa para o abuso. E que nunca é tarde demais para abrir uma porta,
mesmo que a verdade atrás dela seja aterrorizante, porque às vezes é só atravessando o nosso maior medo que encontramos a nossa maior liberdade. Minha história não é única. Eu sei que existem muitas Nídias por aí, em muitas casas, vivendo em silêncios que adoecem. E se a minha jornada, essa longa e tortuosa caminhada, puder servir de um pequeno farol para apenas uma delas, então toda a dor terá valido a pena. O sol está se pondo, pintando o céu com cores que eu nem lembrava que existiam, e enquanto essa luz se vai, outra se acende dentro de mim, a luz da certeza de que cada história, por mais silenciosa que seja, merece ser contada. A minha encontrou um fim, mas talvez a sua, ou a de alguém que você ama, esteja apenas começando. Se você acredita no poder de uma voz, mesmo que ela tenha demorado uma vida inteira para se erguer, se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário, sua curtida. Vamos juntos garantir que nenhuma história de coragem se perca no silêncio, porque no fim das contas a luz mais bonita é aquela que a gente acende uns para os outros.